Alerta de gatilho. O anime que eu vou comentar hoje contém cenas de violência e abuso sexual. Eu não vou entrar em detalhes nem mostrar nada das cenas, mas vou comentar por cima. Caso haja algum tema que de algum modo seja delicado para você, por favor não assista. Durante as últimas semanas eu vi bastante gente no Twitter e no YouTube discutindo sobre o anime específico, e esses embates me chamaram bastante atenção. Depois de refletir bastante se deveria ou não fazer esse vídeo, acho que seria válido eu trazer meu ponto para essa discussão. Kaifuku, ou Head of Healer, é um anime produzido pelo estúdio TNK e dirigido pelo Takayuya Asaoka. Está sendo lançado nessa temporada de janeiro e, por conter bastante violência e mostrar cenas bem pesadas, vem chamando bastante a atenção da comunidade de animes. Antes de efetivamente começar a dar meu ponto, gostaria de dizer que, para dominar mais do assunto do vídeo, aventurei-me pelas 3 mídias às quais a obra está disponível: anime, mangá e light novel. Entre as obras, a ordem de algumas coisas muda um pouco, porém ambas são bem parecidas. De qualquer modo, vou fazer um pequeno resumo para quem não conhece ainda a obra. Em Kaifuku, acompanhamos a jornada do Kearu, um jovem que foi escolhido para ser um herói. Não obstante, a sua classe é a de curandeiro, uma que normalmente é bem fraca. No entanto, ele possui uma habilidade especial que lhe concede o poder de curar quase qualquer ferimento. Para isso, ele sofre a mesma dor da pessoa que sofreu o ferimento. Por conta das consequências, ele não queria usar esse poder, mas é obrigado por meio de abuso e de drogas. Depois de algum tempo, ele consegue a habilidade de voltar ao passado e decide se vingar de todos que lhe fizeram mal. Até esse ponto, analisando apenas a sinopse, não é nada demais. Em muitos outros animes e até em outros tipos de mídia, é universalmente aceito que é ok se utilizar de violência em obras de ficção. Para nós, alguém morrer ou se machucar é associado a algo ruim. Você não quer se ferir ou que isso aconteça a pessoas próximas de você. A violência trabalha de mãos dadas com o sentimento de empatia, e é um recurso que, se bem aplicado, enriquece bastante as obras. Primeiramente, antes de entrar no ponto, eu acho importante explicar que dentro das narrativas a violência não tem um papel único. Geralmente ela tem 2 usos, o uso instrumental e o uso temático. No primeiro caso, o instrumental, a violência é utilizada como um meio. A partir dela pode acontecer algo que é relevante para a história, no entanto, esse não é o ponto central. A estrutura do shounen de batalha tradicional se enquadra bem nisso. O protagonista, para se tornar o mais forte, deve derrotar outros, mas a história não é sobre a luta e a brutalidade dela, e sim algum outro contexto que o faz lutar. No segundo caso, da violência como temática, o roteiro se move por conta da forma que a violência afeta e molda a vida e o psicológico dos personagens. Desse modo, ela é o ponto central e mais importante da obra. Um exemplo disso é o filme brasileiro Cidade de Deus, o qual inclusive comentamos no podcast dessa semana. Nele, a violência é destrinchada e retratada como agente ativo na formação e manutenção das relações dentro do contexto da favela. Agora que eu esmiucei esse pressuposto, vou finalmente estabelecer a relação com o tema. Afinal, em qual dessas definições Kaifuku se enquadra e por que ele é tão problemático? Inicialmente, na obra, a violência é apresentada dentro da moldura temática. O personagem principal é abusado de diversas formas, física, sexual e psicológica, e ele muda muito por conta disso. A violência sim molda a personalidade dele. Uma criança normal se transforma em um maníaco. O problema disso é que a discussão não continua. O personagem não evolui nem se degrada, apenas fica com sua personalidade estagnada. Ademais, a forma que a história é apresentada serve para tentar fazer você sentir empatia pelo protagonista que está sendo supostamente justiçado. É feito de tudo para tentar fazer o telespectador simpatizar com ele. É um processo que particularmente achei bem forçado. Tudo é mostrado em um espaço de tempo bem curto e meio que para compensar utilizam de cenas que retratam o sofrimento ao extremo, sendo que nem apresentaram bem as motivações para isso. Quando a situação muda e o protagonista se torna o agressor, a visão apresentada sobre o personagem é dada sem nenhum tipo de contraponto. Não parece que o Kearu está fazendo algo de errado. É uma lógica totalmente distorcida e primitiva. Diversas outras obras tratam de vingança, como Vinland Saga e Berserk, mas sempre deixam explícito que o personagem faz errado e cruel, e mesmo assim eles evoluem durante a obra. De qualquer modo, a vingança é o maior problema do anime. Não utilizar o conceito de vingança em si, e sim a maneira que ela é apresentada. O protagonista não tem receio algum de violar quem o abusou. Torturas, estupro, manipulações, entre outras coisas, e é aí que o anime se entrega. As cenas de estupro são sem censuras e não escondem quase nada dos corpos femininos. Além disso, são mostradas de uma forma extremamente sexualizada, parecem vindas diretamente do hentai. A partir desse ponto, como a personalidade dele não muda mais, a violência assume um papel instrumental, porém é o pior uso que eu já vi. A ideia que é passada é da violência como um instrumento para a sensação de prazer.
Dentre os vários comentários, eu vi bastante gente defendendo a obra, utilizando o argumento que a reação deles nesse tipo de cena era de nojo. Individualmente eu não acho problemático se você tem aversão a essas partes e por alguma outra razão gosta do anime. Porém, também não dá pra dizer que a intenção do autor é fazer você se sentir nojado. Inclusive, o estúdio que escolheram para a adaptação em anime é um estúdio especializado em animizate. Além de tudo, o anime possui personagens rasos, caricaturados, design genérico, narrativa pobre e animação ruim. A única coisa que chama a atenção nesse anime são os pontos polêmicos, e o autor demonstra que não tem capacidade alguma de falar deles. Como eu disse anteriormente, não é problemático fazer a abordagem de temas pesados em ficção. No entanto, se o escritor não tem a capacidade e a estrutura de discutir esses conteúdos problemáticos de forma coesa, justa e prudente, tudo que ele produzir vai ser um grande serviço, tanto para a literatura, por ser uma obra que vai ser ruim, quanto para a sociedade, que pode inclusive ser afetada negativamente por conta dessas visões distorcidas. Todo mundo sabe que a ficção é um espaço distinto da realidade. O que acontece nela não afeta diretamente a realidade. Todavia, creio que, mesmo se o autor não quiser passar uma mensagem para o mundo real, haverá uma. No filme que eu trouxe de exemplo antes, Cidade de Deus, a intenção do filme não é que o público sinta prazer ou simpatize com os acontecimentos. Há uma crítica importantíssima imbuída. O filme, mesmo como ficção, efetivamente engajou discussões sobre diversos temas que não tinham espaço na sociedade. Entretanto, do mesmo modo que obras podem ter repercussões positivas, também acho que pode gerar coisas negativas. A maior parte do público que eu vi dando feedback positivo sobre o anime, geralmente eram adolescentes muito novos, coisa de 13 ou 14 anos. Imagina o impacto que uma obra desse tipo pode trazer para eles nessa época de formação. Entender que fazer justiça com as próprias mãos é válido já trouxe diversos problemas em diversos momentos da sociedade. Por conta disso que existe um sistema penal, e é importante entender porque o Estado possui o monopólio da violência. Apesar de discordar muito do que essa obra significa, eu não acho que ela deveria ser necessariamente proibida ou censurada. A liberdade de escrever o que quiser é algo muito importante, tanto pelo próprio conceito de liberdade, tanto para poder entender o que está acontecendo na sociedade. Se o livro foi adaptado em anime, é porque o livro vendia bem, e a produtora achou que pessoas se interessariam por comprar essa história. De verdade, eu fico meio mal de saber que realmente existe um público para esse tipo de obra e que ela está fazendo tanto sucesso. Então acho que foi isso. Se você não leu ou assistiu o anime, mangá ou light novel, eu realmente não recomendo que você assista. A obra é muito ruim, muito rasa e toca em feridas apenas para polemizar. Então, acho que foi isso. O campo de comentários está aberto para discutirmos mais. Se gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, está tudo na descrição. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima.